Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma especialidade? A especialidade que nós vamos passar agora para vocês é a especialidade de excelência na leitura. Essa é uma das especialidades que eu mais gosto, porque eu gosto muito de ler. E espero que vocês também gostem. Vamos lá? Essa especialidade, ela está no nosso manual administrativo do Clube de Aventureiros, na página 254. O primeiro requisito dessa especialidade, ele pede então para você, aventureiro, escolher 2 livros. Ele apresenta algumas categorias e aí você vai escolher 2 livros que você não tenha lido antes para ler, tá bom? A primeira categoria fala de natureza, então se você tiver algum livro de natureza em casa, esse é o momento de pegar ele para ler. Se você não tiver, eu vou dar algumas indicações aqui e eu vou deixar para vocês no link da descrição onde comprar esse livro ou como achar ele também em PDF online para vocês lerem, tá bom? A primeira indicação então de livro que fale sobre a natureza que eu vou deixar para vocês é O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde conta a história de Tisto, uma criança diferente de todo mundo, com uma vidinha inteiramente sua. O pequeno de olhos azuis e cabelos loiros deixava impressões digitais que suscitavam o reverdecimento e a alegria. As proezas de seu dedo verde eram originais e um segredo entre ele e o velho jardineiro Bigode, para quem seu polegar era invisível e seu talento oculto, um dom do céu. Até o final surpreendente e singelo, trata de questões relacionadas com os conceitos de convívio social, ética e cidadania. E o segundo livro que eu vou indicar para vocês então, na categoria natureza, é A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos. Esse livro conta a história de uma rebelião iniciada por pássaros pequenos contra a falta de árvores na região em que viviam. É uma fábula ecológica cativante para leitores de todas as idades. A segunda categoria de livros que você, aventureiro, pode escolher para ler é livros de missões ou biografias de missionários. Então, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês, ele é um livro que já foi o livro do ano dos aventureiros há alguns anos atrás. E o nome do livro é King, o pregador que não conseguia pregar. George King queria pregar, porém sua primeira apresentação pública foi uma catástrofe. As anotações caíram do pequeno púlpito e ficaram todas fora de ordem. O quadro profético que ele tentou desdobrar rasgou. King jamais conseguiria ser um pregador. Ele resolveu aceitar o desafio proposto pela senhora Godsmark. Que tal ser um pregador informal, que fosse de porta em porta, entregando folhetos e conversando calmamente com as pessoas em seus lares a respeito da volta do Senhor? Não é que a ideia deu certo? E o segundo livro que eu indico para vocês nessa categoria é Histórias de Minha Avó. Que tal ser neta de uma profetisa? Ella Robson sabia muito bem como era. Sua avó foi Ellen White. Neste livro, ela conta como Ellen White era, como avó e como pessoa real. Embora Deus tivesse dado à senhora White grandes responsabilidades, ela ainda encontrava tempo para ser o tipo de avó com a qual todas as crianças sonhariam. E a terceira e última categoria, então, de livros que você pode escolher para ler são os livros históricos da Bíblia. Eu recomendo, então, a leitura dos livros de Esther, Jonas ou Ruth. Já escolheu, então, os 2 livros que você vai ler? Agora é hora de você cumprir os desafios, né? As atividades. Então,
nós da Hora do Clube preparamos 2 jeitos de você, aventureiro, cumprir essa especialidade, tá bom? O primeiro jeito é os desafios, que vocês já conhecem. O primeiro desafio, então, é esse aqui que tá do lado. E é o seguinte, você então, depois de ler os livros, você vai fazer um vídeo explicando o que você aprendeu com a leitura desses 2 livros e vai marcar então na sua postagem @Hora do Clube e a tag Aventureiros. A segunda opção que nós temos então para você cumprir essa especialidade é o seguinte: nós montamos um portfólio que está disponibilizado então no nosso site Hora do Clube, que a gente vai deixar o link para vocês aqui na descrição. E eu vou mostrar para vocês então agora a primeira atividade, como que vai ser feita nesse portfólio, caso vocês escolham o modo do portfólio. Então, essa é a capa do nosso portfólio e agora a primeira atividade é essa aqui. Você, aventureiro, vai selecionar a categoria do primeiro livro que você escolheu, vai colocar o nome do livro e o autor ou autora, ou seja, quem escreveu esse livro. Depois, você vai colocar o nome do livro de novo na segunda página e vai fazer um pequeno resumo do que você aprendeu com o livro. Você vai escrever com suas palavras o que você entendeu, o que você aprendeu, que lição que você tirou da leitura desse livro. E, por último, para concluir, você vai fazer um desenho, então, do que você aprendeu. E aí, você vai fazer isso de novo com o segundo livro. Você vai selecionar a categoria, o nome do livro, o autor ou autora, vai fazer lá um breve relato do que você aprendeu e um desenho. E aí você finalizou a primeira atividade, o primeiro requisito da especialidade de excelência na leitura. O segundo requisito dessa especialidade, você vai ter que ler em voz alta um capítulo da Bíblia com mais de 20 versos. Então, para essa atividade, eu vou recomendar para vocês alguns capítulos da Bíblia e algumas histórias que tem nesses capítulos, mas caso vocês tenham uma outra história preferida, um outro capítulo preferido, também pode ser, tá bom? Então, os capítulos que eu recomendo é o seguinte: Gênesis 1, que ele vai falar sobre a história da criação, também tem Gênesis 3, que vai falar sobre a história da queda, né, de Adão e Eva, Gênesis 6, que vai falar sobre a Arca de Noé. Gênesis 7 fala da aliança que Deus fez, então, né, com Noé, com os homens, com a terra, né? Gênesis 37, ele vai falar sobre os sonhos de José. Êxodo 3, ele também vai falar sobre Moisés e a sarça ardente. Temos também Êxodo 20, que ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Mateus 28, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Lucas 3, que vai falar sobre João Batista preparando o caminho para Jesus. Temos Lucas 19, que conta a história de Zaqueu. João 2, que fala de Jesus no casamento, né, quando transformou a água em vinho. E temos João 11, que também conta a história de Lázaro. Então, essas são algumas indicações de capítulos bem conhecidos, de histórias conhecidas, que você, aventureiro, pode pegar para ler em voz alta. E caso você queira outro, também pode ser, tá bom? E caso você, então, esteja fazendo essa especialidade por meio dos desafios, né? Aqui está o nosso desafio 2. E o desafio 2, ele pede, então, para você, aventureiro, escolher o capítulo que você vai ler e vai gravar um vídeo lendo, então, esse capítulo em voz alta. Aí você vai marcar @Hora do Clube, a tag Aventureiros, e vai mandar para o seu líder, para o seu diretor nas redes sociais, tá bom? Caso você queira fazer essa atividade, você esteja fazendo essa especialidade pelo portfólio, então vamos explicar como que vai ser. Pelo portfólio, a atividade então é o seguinte: você vai anotar então nessa folhinha o livro da Bíblia que você escolheu ler, o capítulo que você escolheu. Você vai anotar sobre o que fala, né, então, esse capítulo escolhido e o que você aprendeu com a leitura desse capítulo. Depois, você vai fazer um desenho do que você aprendeu com a leitura. E aí, você finalizou o segundo requisito da nossa especialidade. E agora, para finalizar a especialidade, nós temos o último requisito.
você vai escolher um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e você vai ler com os seus familiares o livro inteirinho, todos os capítulos. E aí você vai fazer o seguinte, em cada capítulo você vai anotar, vai sublinhar um versículo que você achou interessante, que você gostou, tá bom? Caso você esteja fazendo então a especialidade pelos desafios, desafio 3, então é o seguinte, você vai ler, vai escolher o livro, você vai ler e vai sublinhar o verso que você gostou em cada capítulo. Vai tirar uma foto e vai mandar para o seu diretor, para o seu conselheiro, tá bom? E o último desafio, né? O desafio 4 é o seguinte, você, aventureiro, agora vai usar a sua criatividade. Você vai pegar esses versos que você selecionou da atividade anterior, do livro da Bíblia que você escolheu ler, e você vai fazer algo criativo com eles. Pode ser uma caixinha de promessa, pode ser um livrinho de versos, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, um desenho para cada verso. Você vai escolher, tá bom? Aí você vai tirar uma foto e vai mandar para o seu conselheiro, para o seu diretor e postar então nas redes sociais, @Hora do Clube e a tag Aventureiros. Agora, caso você esteja fazendo portfólio, a atividade vai ser o seguinte. Após escolher, então, um dos livros dos 4 evangelhos para você ler, você vai tirar uma foto lendo a Bíblia e vai colocar a sua foto ali. Depois você vai tirar uma foto dos capítulos sublinhados e também vai colocar ali. E por fim, você vai fazer algo criativo com os versos, livrinho, caixinha de promessa, o que você quiser e vai colocar então a foto da atividade. E aí, quando você fizer isso, você concluiu a especialidade de excelência na leitura. Então, pessoal, esses foram os requisitos da especialidade de excelência na leitura. Nós recomendamos para vocês aqui alguns livros e alguns capítulos da Bíblia, mas você também pode escolher os que você quiser, tá bom? Demos algumas dicas, né? Temos os desafios, temos também o portfólio no nosso site. Caso você queira fazer o portfólio do seu jeito, também pode fazer. Tira foto com ele, tá bom? A ideia é sua, coloca a sua criatividade. Antes de ir embora, quero deixar um recadinho para você, aventureiro. É o seguinte, ler é muito bom, eu gosto muito de ler, tenho vários livros em casa, mas eu queria deixar para vocês a mensagem de que nós não devemos deixar de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos estudar ela todos os dias. A Bíblia, ela contém histórias maravilhosas. Fazendo essa especialidade, você vai descobrir muitas coisas legais na Bíblia. Deus, ele nos deu a Bíblia como um guia e nós devemos usá-lo, tá bom? Então, você pode ler outros livros? Pode, mas nunca se esqueça do livro mais importante de todos, que deve estar guardado aqui, ó, no nosso coração, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa é a minha Bíblia, né? Ela é do desbravador, porque eu também sou desbravadora, mas a gente não tem a Bíblia do aventureiro ainda por enquanto, né? Mas eu gosto muito dela, eu tenho ela guardada aqui comigo e eu uso bastante ela. Então quero deixar para vocês essa mensagem, aventureiro. Não se esqueça da Bíblia, da Palavra de Deus. Não se esqueça de ler ela, de estudar ela, de aprender com ela, tá bom? Então, essa foi a especialidade de excelência na leitura. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam essa especialidade, tá bom? Tchauzinho!